Alô, alô, boa noite a todos! Pessoal, antes de mais, mostrar aqui um bocadinho a vista. Estamos em Creta, como anunciámos, e hoje, em mais um Domingos de Mudança, tenho o enorme prazer de não só estar a fazer este live de uma ilha espetacular, como estar a fazer este live com pessoas que não só atualmente empreendem comigo, como na realidade fazem realmente parte da minha família. E portanto, se calhar começava por vos apresentar quem eu tenho comigo. Vou começar aqui por esta ponta. Tenho aqui o Reinaldo Vila, que é um grande empresário tradicional. Ele já vos vai falar um bocadinho mais sobre isso. É pai de 2 filhos lindos e casado com esta excelente profissional e uma grande amiga e parceira de negócio também, que é a Marta Almeida, que também vos vai falar um pouquinho mais, ou daqui a pouco, porque é que decidiu empreender. Ao meu lado direito, tenho o prazer de ter aqui o meu irmão comigo. Para quem não conhece o meu irmão, uma das grandes vantagens também de desenvolvermos um projeto na área do empreendedorismo e do marketing social é efetivamente podermos fazer negócios com a família e fazermos não só negócios com a família, como negócios para a família, que é aquilo que os dois estamos a construir também. Depois, passava aqui para a Inês, que é uma mega sonhadora. Muitos de vocês provavelmente já conhecem. A Inês tinha o sonho de mudar o mundo em pequenina. Ela já vai falar um bocadinho mais sobre isso, mas na realidade o que é interessante, e é sem dúvida uma das coisas mais bonitas deste projeto, é que às vezes queremos mudar o mundo e temos uma ideia de como é que o vamos fazer. Essa ideia desvanece, mas se o sonho é grande, mudamos o mundo e arranjamos formas de o mudar, diferentes, mas com um impacto se calhar tão grande ou maior, não é, Inês? Sem dúvida. E depois temos ali a Brígida. A Brígida eu conheço-a desde os 12 anos. É também família que se escolhe. Lembro-me de passar férias com ela em pequenina. Tu também, não é, mano? Tu ainda mais pequenino. Não se nota, mas o meu irmão efetivamente é mais novo. E a Brígida também empreende connosco neste projeto. É uma apaixonada pelo voleibol, pelo desporto, entre outras coisas. E sem dúvida que este projeto também teve um impacto muito significativo na sua vida. E então, sem demorar muito mais, eu queria partilhar um bocadinho com vocês aquilo que se vai passar aqui esta noite. Nós efetivamente desenvolvemos este projeto em conjunto. É um projeto sem limites, em várias vertentes, e é um projeto que, independentemente do background que cada um tem, independentemente do que é que quer efetivamente construir no mundo, é sem dúvida um projeto que nos permite realizar sonhos e que nos permite construir a vida que nós efetivamente queremos e que é diferente de pessoa para pessoa. E o meu grande intuito em partilhar com vocês hoje este bocadinho e com estas pessoas prende-se precisamente com o facto de nós entendermos que empreender hoje em dia já não é uma moda, não é uma coisa que é gira, não é uma coisa... Não tem a ver com isso. Empreender é efetivamente a maior... no fundo, o maior veículo. Empreender nesta área que nós acreditamos do marketing social é o maior veículo para efetivamente nos aproximar daquilo que nós queremos construir, independentemente de ser diferente ou não para cada um de nós. E portanto, eu vou perguntar a cada uma destas pessoas porque é que decidiu fazer algo diferente a uma certa altura da sua vida. Ou seja, qual é o grande porquê de fazer algo diferente. E vou começar pela pessoa que conheço há mais tempo, depois do meu irmão, obviamente, que é a Bri. Bri, partilha connosco o que é que te fez efetivamente mudar ou dar um passo para empreender neste projeto. Então é assim, como estavas a partilhar há bocado, eu sou uma apaixonada pelo desporto. Faço desde os 12 anos com
também já tinhas partilhado, inclusive contigo, né? Para quem não sabe, comecei junto com a Andreia, e já o faço há mais de 25 anos. E a verdade é que nunca abdiquei desta minha grande paixão que tenho há bastante tempo. Eu fui para a faculdade e sempre consegui conciliar tudo. E porquê é que eu falo na faculdade? Porque nos dias de hoje em dia há muitas pessoas que vão para a faculdade e acabam por abdicar daquilo que mais gostam, dos seus hobbies. E eu consegui conciliar sempre tudo, que era uma coisa que efetivamente eu queria. Depois, quando comecei no mundo do trabalho, comecei a trabalhar em auditoria financeira e continuei sem abdicar daquilo que eu mais gostava. Eu costumo dizer que eu passava a viver, ou seja, começava o dia a partir das 6 da tarde, porque era efetivamente um momento em que eu dava treino, começava a treinar, por todas as outras horas do meu dia não era algo que eu gostasse, que me fizesse realizar. E a verdade é que hoje em dia conheço muitas pessoas ao longo deste ano, vejo muitas pessoas que abdicaram dos seus hobbies ou basicamente praticam só apenas 1 a 2 horas do seu dia naquilo que mais gostam. Eu sou uma das pessoas que efetivamente não estou neste lote, nunca abdiquei daquilo que mais me apaixonava. E agora respondendo diretamente o porquê empreender, porque efetivamente continuo a não abdicar daquilo que mais gosto, a possibilidade de impactar pessoas e de crescer a vários níveis em várias áreas e passar a fazer. Hoje em dia já não faço algo que não gosto. O meu dia a dia é só fazer coisas que eu gosto. Por isso estou eternamente grata por me ter dedicado ao projeto e por me acompanhar nesta longa jornada. Ok, portanto, pessoal, como viram, esta história de temos que abdicar dos hobbies e trabalhar porque não tem que ser dessa forma, como a Bri partilhou um bocadinho, porque efetivamente a Bri é muito mais feliz hoje dedicando tempo àquilo que a realiza do que dedicando 8 horas a algo que tinha que ser para pagarmos contas. E efetivamente nós acreditamos que não tem que ser assim. Marta, tu que estás aqui ao meu lado, diz-me uma coisa, tu como mãe, não é? Como profissional que eras, que vens da área do marketing, vens da área da publicidade, super competente naquilo que fazias, entretanto a Marta também já teve uma experiência com um negócio tradicional. Partilha um bocadinho connosco o que é isto de ser efetivamente uma mãe muito mais presente, sem abdicares do que é seres uma mulher profissional, o que é efetivamente investires em ti. Porque às vezes há um bocadinho a confusão de que se não temos um trabalho das 9 às 6, então é porque nos vamos só dedicar aos filhos, não é? E há um bocadinho, não tem que ser assim, não é? Ou seja, partilha um bocadinho connosco o que é isto de conciliares efetivamente estes vários papéis. Eu costumo dizer aos meus filhos, na brincadeira, mas com um bocadinho de verdade, que se eu fosse realmente mãe a tempo inteiro, ou seja, se os meus filhos estivessem em casa o tempo inteiro e eu tivesse a tomar conta deles, que dava em louca. E eles provavelmente davam em loucos também, porque ficávamos todos fartos uns dos outros, um bocadinho na brincadeira, mas efetivamente acho que o problema vem de raiz, o problema vem das nossas crenças e da maneira como estamos a ser educados. Porque nos convencem, não é? Fazem-nos convencer, e fazem-nos convencer, mas na verdade convencem-nos que nós não podemos ter tudo e que existem regras já estipuladas. Então, supostamente, eu ou escolho ser mãe a tempo inteiro ou escolho ser profissional e dou muito mais foco à profissão do que aos filhos. E muitas vezes isto, enquanto sociedade, enquanto mulher, enquanto mãe, eu sei que é uma batalha muito grande que algumas mães têm, que é gostamos de ser profissionais, gostamos da nossa profissão, gostamos da nossa área, temos paixões e realizações e parece que estamos a roubar alguma coisa aos nossos filhos. E outras vezes queremos efetivamente estar mais tempo com os filhos e parece que temos que competir no trabalho com aquela pessoa que não é mãe, com aquela pessoa que não é mulher. Portanto, isto cria-nos aqui a balança parece nunca estar efetivamente equilibrada. E a verdade é que isto são regras que não existem, porque quem faz as nossas regras, ou devemos começar efetivamente a educar os nossos filhos para isso, que não existem regras, que efetivamente o que tem valor é nós vivermos de acordo
com a nossa ética, com os nossos valores, com a forma como queremos trabalhar, com a forma como queremos amar, com a forma como queremos estar com os nossos filhos. E se nós começarmos a quebrar essas barreiras e a pensar que efetivamente podemos ter tudo aquilo que nos propomos a ter e que não há uma resposta certa, não há esta questão de trabalhar de 9 às 6 ser certo, não há esta questão de estar em casa o tempo com os filhos ser certo, é certo aquilo que nos apetece fazer, aquilo que sentimos paixão por fazer e aquilo que queremos realmente fazer. E efetivamente este projeto e empreender desta forma dá-nos essa leveza e dá-nos essa liberdade, que é eu ter o poder de escolha. Felizmente, os meus filhos não ficam doentes muitas vezes, mas se eles precisarem de ficar em casa, quem fica com eles sou eu, por exemplo. No entanto, se eu tiver que... Tenho uma reunião à noite e tenho também a leveza de poder sair e saber que estou a construir e saber que eles estão bem e às vezes nem é tanto o tempo que passamos com eles, é a qualidade de tempo que passamos com eles. Porque se eu passo muito tempo com os meus filhos, mas estou estressada porque falta dinheiro, porque o meu patrão me disse isto, porque o meu emprego corre risco, porque as coisas não estão a correr bem no trabalho... Posso estar com eles muito tempo, ou até tirar férias com eles, mas estou estressada com um peso gigante em cima, nas costas, também não é qualidade que temos com os nossos filhos. Então, o que o projeto nos dá é este equilíbrio, é esta leveza de eu poder selecionar, poder ser profissional, poder ser empreendedora, poder trabalhar as minhas paixões, poder passar tempo com os meus filhos, poder, uma coisa que não é a tua pergunta direta, desculpa Andreia, mas vou aproveitar, que é, eu digo muitas vezes que todos nós queremos filhos felizes, mas a única forma que nós temos de liderar é pelo exemplo. Os nossos filhos não são os meus, os nossos filhos do mundo precisam de pais felizes. E nós podemos passar esse exemplo, passar esse legado e dar o exemplo a eles como podem crescer tendo tudo aquilo porque são apaixonados, não tem preço. E efetivamente este projeto dá-nos isso. Marta, antes de terminar, eu gostava que tu partilhasses aqui um bocadinho... aquilo que a tua filha costuma dizer sobre... Minha filha diz muita coisa. Sim, sobre o que é, no fundo, esta regra dos 5 dias da semana versus os 2 dias de fim de semana, porque eu acho que, de facto, quando as crianças vêm, não estão cheias destas regras e destas crenças, fazem as perguntas que todos os adultos se perguntam, isso não é? É uma história engraçada que isso já tem uns aninhos. A minha filha devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos, quando não queria ir para a escola e percebeu-se que já era alguns dias que ia para a escola e no carro perguntou à mãe, mas amanhã também há escola? E eu, sim, amanhã há escola. E depois da manhã? Depois da manhã também. E depois? E depois também, filha. Mas quantos dias são de escola e quantos são de férias? São 5 dias de escola para 2 de férias. E ela ficou indignada e perguntou-me, mãe, mas quem é que inventou isto? Isto não faz sentido. E o mais engraçado é que esta observação dela pode-nos parecer a nós adultos que não faz sentido, mas faz todo o sentido. Realmente eu perguntei-me também, quem é que inventou isto? E há uns tempos atrás eu responderia, filha, prepara-te que a vida é assim. Estou-me a imaginar perfeitamente. Aliás, essas palavras iam-me sair da boca. Mas efetivamente, porque estou a trabalhar de uma forma diferente, a minha resposta foi, meu amor, eu neste momento não tenho como controlar isso, eu não tenho como controlar os dias da escola, ainda não estou a pensar em abrir uma escola de uma forma diferente. Mas quando tu tiveres idade suficiente para isso, tu podes escolher que dias trabalhas, que dias desfrutas, que dias efetivamente é que são de trabalho e que dias é que são de férias. E isto é começar a trabalhar, a desconstruir essas crenças que nós tínhamos em pequeninos e dar-lhes as ferramentas a eles para eles fazerem como entenderem. Porque só assim é que se pode mudar o mundo. Nós não podemos mudar o mundo com base naquilo que já existia. Com as regras que já existiam antes. Nós queremos realmente mudar o mundo, nós temos que começar a criar novas regras. Ou novas não regras. Grata, Marta. Vou agora virar aqui para o meu lado direito. Mano, Siga só um bocadinho. vou chegar para aqui. Uma das coisas, acho que ouvimos muitas vezes, e nós os dois, inclusive, saímos de Portugal à procura de melhores oportunidades, e nós ouvimos muitas vezes as pessoas a partilharem que adoram Portugal, adoram o seu país, mas que efetivamente não há forma de construir uma vida boa em Portugal, ou seja, não há oportunidades, não há formas de trabalhar e de sermos efetivamente felizes. E nós também comprámos um bocadinho este pacote, e tu também, não é? Foste para fora, também para Londres, à procura de melhores oportunidades. Até as encontraste, mas eu queria que tu partilhasses um bocadinho
o que é o mindset de querer ir para fora à procura de novas oportunidades, o que é o percurso, no fundo, de as encontrares e o que é a mudança de mindset do que é que realmente é viver e o que é que tu sentes hoje em relação a isso? Sem dúvida. Mano, antes de mais, obrigado aqui desde a oportunidade de falar aqui 3 horas aí para a malta. Não, queria... Ele é capaz. É possível, se não pararem isto vai... E... Não, tocaste aí alguns pontos bastante importantes e obviamente vivemos isto em conjunto. Fomos experienciando em conjunto o próprio processo, comprámos efetivamente o pack de vai para a escola, vai para a universidade, tira um bom curso, vai para uma boa empresa, sobe na empresa, atinge o cargo mais alto e depois confetes e a malta fica feliz e só que não. E a questão aqui é que eu já via dar muito tempo a tua situação, como senior manager na altura em Business Case para seres partner. Eu já o criticava há imenso tempo, mas acabei por seguir o mesmo exemplo. Eu costumo brincar, falando um bocadinho a sério, que é, eu fui ver se o problema era da minha irmã, se era um problema do sistema, fui pô-la à prova. E a questão é que, efetivamente, o problema era do sistema. E não totalmente dela, diria eu. Não. E o ponto aqui é que, efetivamente, nós saímos para fora, a minha irmã na altura depois também vai para Londres. Eu, no momento em que decidi ir para Londres, no mês a seguir, no mês em que eu chego, a minha irmã tinha ido embora no mês anterior, também ainda estamos a perceber aqui se foi alguma situação aqui criada por ela a propósito ou não, mas falando a sério, eu saio para fora porque eu não estava contente com as condições que me tinham oferecido aqui. Na altura, nas primeiras propostas de trabalho que tinha tido, na altura tinha trabalhado no Sporting, nas primeiras propostas de trabalho que tinham-me chegado também, efetivamente os valores que me apresentavam, como se estivessem a festejar o melhor do mundo e a oferecer a melhor coisa do mundo, eram valores que para mim não me interessavam. À saída do curso, na altura já estavam a oferecer cerca de 1000 euros e agora oferecem bem menos, porque eu sei como é que o mercado também está. Então eu resolvo sair para fora para ter melhores condições de vida. E efetivamente tenho um percurso que em 4 anos consigo atingir um alto cargo na empresa, na multinacional. Era uma multinacional que ainda estava em reestruturação, logo eu conseguia subir mais rapidamente em termos de plano dentro da empresa e acabei por me tornar responsável de marketing desportivo na própria empresa. A questão aqui é que nós saímos para fora com o sonho verdadeiramente é melhor. Só que chegamos a determinada altura em que 4 anos depois... Mano, deixa-me só interromper uma coisa, que é... Tu sempre disseste uma coisa que é, tu trabalhavas numa área que adoravas, não é? Portanto, tu adoras desporto, não é? E tiveste muitas oportunidades, ou seja, tu não és o caso de, por exemplo, como era o caso da Brígida, que não gostava do que fazia, como há muitas pessoas que não gostam, tu eras um dos casos de que efetivamente tu gostavas do que fazias. Queres explorar só um bocadinho essa parte? Sim, basicamente, na área em que eu trabalhava, tive experiências incríveis e quem me segue um bocadinho, quem me conhece também, sabe que eu adoro desporto, adoro carros e passo montes de vezes fim de semana, às vezes há grandes prémios no Japão e passo-os a ver às 3, 4 da manhã e tenho na minha bucket list muitas coisas relacionadas com isso, com umas finais de torneios e isso. A questão é que eram fragmentos, eram experiências incríveis que eu fui tendo na McLaren, em jogos, ao vivo e por aí fora. A questão é que eram experiências pontuais versus uma vida basicamente de trabalho de 7 dias por semana. E eu adorava verdadeiramente o que eu fazia naquilo que eu fazia lá, mas há mais vida dentro da vida que nos passaram. E este é o grande ponto. Eu gosto da área do desporto, mas eu não gosto da parte de estar num escritório a trabalhar com o stress da própria atividade. O que eu gostava era de desporto, o que eu gostava era da dinâmica, o que eu gostava era de chegar a um estádio, viver a experiência, viver a emoção e no final arrumar as minhas coisinhas, ir-me embora e divertir-me como tinha a divertir. E não era o que acontecia. Às vezes até acontecia o oposto, que é, tinha uma situação dessas, eu ficava a trabalhar lá antes, ficava a trabalhar depois, ou chegava mais cedo, ficava a trabalhar depois e na verdade muitas vezes nem sequer experienciava a full da forma como eu queria. E este é um bocadinho um ponto que a minha irmã dizia, ou seja, ao gostar da profissão, e isso é tremendo. A pergunta é se tu farias o mesmo número de horas que fazes, da mesma forma, no mesmo sítio, com o mesmo rendimento que tu tens. Okay? Ou seja, é uma forma de pensar diferente. A Marta falava exatamente sobre isso, que é quebrar regras que foram implementadas. Sabe-se lá por quem? Na verdade sabe-se porque há informação para isso, tem a ver com leitura e de bebermos informação, mas quebrar esses paradigmas que foram implementados, que não são assim tão longínquos, são de alguns séculos apenas, e que foram criados esses paradigmas de as pessoas têm que trabalhar das 9 às 5, das 9 às 6, com bónus de muitas das vezes extras das 9 às 9 ou das 9 à meia-noite, como muitas vezes acontecia, 5 ou 6 dias por semana, 7, e o ponto é que, como a minha irmã dizia no início, chegámos a uma determinada altura e eu chego a uma determinada altura e percebi que queria mais da minha vida. E em conjunto com ela começámos a perceber que tem que haver diferente. Começámos a abrir a mente, estávamos sedentes de, ok, a vida tem que ser mais do que isto.
E é aqui que a oportunidade na altura chega, e uma das coisas que eu digo é, dentro do nosso status que tínhamos, dentro daquilo que tínhamos feito na nossa vida, houve uma coisa que tivemos que foi brutal, que é humildade para olhar e dizer assim, se há informação para construirmos tempo e dinheiro na nossa vida, por não abrir a mente e o coração e perceber se verdadeiramente isto é real. E este é um dos grandes pontos. Vejo tanta gente a fechar a mente, vejo tantas vezes, nem a fechar a mente, nem sequer a abrem. Não podemos fechar uma coisa que nem sequer foi aberta. E vejo tanta gente neste processo, e não há mal ter a mente fechada. O ponto é que não nos podemos queixar de querer ter diferente, ou de queixarmos porque não temos diferente, e seguimos a fazer sempre a mesma coisa. A informação muda a percepção, mas para mudar a percepção primeiro temos que a conectar. E então este é o ponto, que é quando a oportunidade nos chega, e a oportunidade de viver diferente, dá-se o clique para seguir a construir. Dá-se o clique para se poder construir diferente. E nisto eu não sei se já me perdi um bocadinho nas perguntas que tu me fizeste. Havia alguma que eu não toquei? O ponto era, porquê começares a empreender, não é? Mesmo tendo estado, ou mesmo depois de tomares a decisão de ir para fora, de procurares oportunidades diferentes, de as alcançares, não é? Claro. O que é que te fez efetivamente regressar a Portugal e... Já falaste um bocadinho sobre isso, não é? Ou seja, não estavas feliz com o estilo de vida que tinhas, mas efetivamente regressaste a Portugal com um mindset diferente, inclusive sobre o que é estar fora e sobre o que é a oportunidade em Portugal. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos a oportunidade de dar um seminário no início deste ano em Londres, e a sensação de eu poder viajar para Londres e saber que vinha uma paz interior tremenda, de não saber que há agora aquela mudança, aquele impacto de deixar a família. E verdadeiramente há pessoas que dizem, Pedro, mas eu gosto de estar fora. E eu pergunto, ok, gostas de estar fora, tremendo, mas se tu pudesses ir mais vezes ao teu país, estavas mais tempo com a tua família, farias diferente? Ah, sim, se pudesse, faria. É disto que estamos a falar. São de oportunidades diferentes. É de vocês chegarem e dizer assim, não há limites para o que eu posso construir na minha vida, tirarem essas barreiras e perceberem, se eu tivesse controle de tempo e dinheiro na minha vida, o que é que eu faria? Quando, com quem, de que forma, a que horas? Ou seja, como é que eu faria? Esta é a pergunta. Porque muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu não acredito. E o ponto é, se tu não acreditas, tu vais ficar com a tua razão. Se tu acreditas, tu vais ficar com a tua razão também. Porque tem a ver, vais ter sempre razão. A pergunta é, que razão é que tu queres ter? Porque nós, na verdade, há aquela frase que muitas vezes é utilizada como um chavão, mas que se aplica aqui perfeito, que é, na verdade, queres ter razão ou queres ser feliz? Nós, a uma determinada altura, queríamos ser felizes. Então deixámos a razão de lado, abrimos a nossa mente, abrimos o coração e percebemos que era possível viver diferente. Isto foi o que nos fez voltar ou arrancar para empreender. Nunca pensámos em empreender, nunca. Mas empreender veio com uma solução para construirmos um estilo de vida diferente. E com humildade, com processo, com mentoria brilhante, com um acompanhamento, uma associação incrível, com um sistema educativo potente e com a capacidade de meter a ação diária e sair a trabalhar os nossos princípios de êxito, o processo e os resultados vieram como consequência. Não como o ter direto, ou seja, as pessoas querem ter diferente, fazendo e sendo sempre as mesmas pessoas. Mas não, há que trabalhar no ser para fazer diferente e para ter diferente. O processo por aí fora vem naturalmente. Grata, maninho. E sem dúvida que há muita gente fora, muita gente ainda a querer ir para fora, e a pergunta é precisamente esta, que é, realmente vais para fora ou sentes que tens que ir para fora? Porque são duas coisas completamente diferentes. Eu costumo brincar e dizer, se os desafios muitas vezes que nos fazem ir para fora têm realmente a ver com desafios nossos, do nosso ser, da nossa, se calhar, incapacidade de criarmos coisas diferentes e soluções diferentes, lembrem-se de uma coisa, que é, nós vamos para fora, mas nós vamos connosco mesmos, não é? Ou seja, e muitas vezes os desafios... É um problema às vezes. Muitas vezes os desafios que nos prendem numa determinada situação, ou às vezes sentimos que temos que fugir de algo, ou que começar algo novo, lembrem-se de uma coisa, que é, nós vamos também. Nós mudamos de país, mas vamos connosco mesmos. Portanto, os problemas transportamos iguais. Os nossos desafios, os nossos padrões vão connosco. Os nossos medos, as nossas crenças vão connosco. Numa fase inicial, quando fazemos uma mudança, muitas vezes parece que estamos super motivados, parece que as coisas são diferentes e vai correr tudo diferente. Mas chega uma altura que nós percebemos que estamos connosco, outra vez, não é? E isso é efetivamente uma das coisas mais brutais deste projeto, como o meu irmão também falava, que é a possibilidade de escolhermos onde queremos viver e escolhermos para onde queremos viajar sem uma necessidade de eu tenho que fazer algo, que são duas coisas completamente diferentes. E
E a passar agora aqui ao Reinaldo, que o Reinaldo é efetivamente, como eu dizia há pouco, é um empresário de sucesso na sua área, tem um negócio tradicional em Portugal, internacionalizou em França também, e é uma pessoa que tem a perfeita noção do que é empreender com um negócio tradicional, os riscos que isso traz, o desafio que traz em termos do que é isto de ter um negócio ou do negócio o ter, não é, Reinaldo? Ou do negócio de ter a ti. E portanto, Reinaldo, eu queria que tu partilhasses um bocadinho o que é que são os desafios, ou o que é que te leva a construir um negócio, não é? E o que é que são os desafios que tu entendes daí e o porquê ou as vantagens que tu vês depois de empreender no marketing social face àquilo que é ter um negócio tradicional, ou seja, que impacto no fundo, ou o que é que isso te traz, ou o que é que tu procuraste no marketing social que não vias no teu negócio tradicional? Bom, antes de mais é de facto com muito orgulho mesmo que partilho aqui algumas das minhas experiências fora deste projeto, que são de facto a maioria, e dentro deste projeto. Para mim existe empreender e empreender com propósito. Desde que me lembro, desde pequeno, que me lembro que sou empreendedor. Só que a palavra empreendedor, de há 20 anos para cá, mudou completamente o conceito. E hoje, empreender com algum propósito não tem nada a ver com ser dono de uma empresa e levar a empresa ao estrangeiro, ou fazer seja aquilo que for. Eu sou um autodidata. Aprendi com grandes mestres a fazer grandes coisas, ou as minhas coisas. Sempre obtive grandes sucessos nas coisas que faço, e de facto a uma determinada altura, na verdade eu tenho 49 anos, não parece? Não se nota. Este jovem, a barba está assim branquinha, mas eu pinto-a todos os dias e é um castigo. Não há produtos ainda para isto. E então, de facto, eu todos os dias vivo 24 horas por dia dentro do negócio tradicional. 24 horas por dia. As pessoas dizem que podem até achar que se nós podemos até trabalhar até às 11 horas da noite, ou até à meia-noite, e depois vou para casa, mas continuas ligado ao negócio tradicional, porque de facto ele dá-te as preocupações, ele dá-te montes de situações, até te pode dar um bom rendimento, mas só te dá um rendimento momentâneo, não te dá um rendimento que tu possas dizer assim: o que é que eu vou fazer para o resto da minha vida quando eu não puder mais fazer isto? O que é que eu durante 30 ou 20 ou 10 anos andei a fazer que possa garantir a estabilidade da minha família, ou mesmo a minha estabilidade e a minha felicidade para o resto da vida? De facto, num negócio tradicional não conheço nenhum que me leve de facto à felicidade eterna, como eu costumo pensar, e quero pensar que tenho direito a ela. E portanto, empreender com propósito conheci neste projeto. A Marta, minha companheira de há alguns anos, não vou dizer quantos, são pouquinhos. Não vai enganar sempre. 16 anos. 17. Eu mando sempre dois números, ela pode ser que acerte. E de facto conheci este projeto com a Marta, já ela o fazia há algum tempo, e de facto, quando entendi este projeto, entendi que de facto que era este é o projeto de vida. Mas não largamos as outras coisas, não largamos a nossa palavra, os nossos compromissos, onde quer que seja. E acho que, de facto, aquilo que nós fazemos na vida duplicamos. E se fizermos algo mal feito, vamos duplicar, de facto, mal feito para o resto da nossa vida. Eu tenho compromissos na minha empresa tradicional, e quero ter compromissos. E muitos. Tenho muitos na outra, e quero ter muitos compromissos, de facto, como empreendedor com propósito. E de facto, garanto-vos que não é a mesma coisa para as pessoas que são donas de negócios, independentemente de ser um grande negócio, que tenham 100 ou 20 ou 10 pessoas, acreditem que devem ter as mesmas ou mais preocupações que qualquer outro empreendedor ou dono de um negócio ou de uma empresa, ou o que quer que seja. E bater com a mão no peito a dizer que eu sou empresário e tenho uma empresa em França, ou que tenho uma empresa na Holanda, ou whatever, eu preferia dizer que não tinha esta,
e que era muito feliz. Estou em Creta, devo a este projeto, em que empreendo com propósito. Ao outro, não me lembro de alguma grande viagem que tenha feito, mas já fiz algumas, não uma grande, mas sei que no outro mesmo continuo a trabalhar da mesma forma e a ter sucesso. Sei que não me garantirá o sucesso da minha vida e a minha alegria para o resto da vida. Basicamente. Reinaldo, deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu lembro-me que... ficar aqui. Eu lembro-me que uma das coisas mais impactantes que te ouvi dizer, numa altura em que tu estavas efetivamente cada vez mais ligado a nós aqui com o projeto, foi... eu percebi que não tinha tempo, eu entendi que não tinha tempo para entender os meus filhos, não é? E precisamente pela questão de, como tu dizias, que quando tu tens um negócio em que tu és o dono, és também a pessoa que resolve problemas, porque ao fim de contas, não é? Um empregado normal sai da sua hora de trabalho e efetivamente a responsabilidade é, em última análise, do responsável da empresa, não é? E eu lembro-me de tu partilhares exatamente isto, que estavas tão absorvido, não é, que não tinhas a mesma capacidade, ou seja, que a Marta falava há pouco do que é não só estar com os filhos, mas estar presente com os filhos, não é? Queres partilhar um bocadinho também esta diferença do que é empreender neste projeto? É brutal tocares nesse assunto, de facto é das coisas que mais me emociona quando penso nelas e de facto quando falo nos filhos e no tempo com eles é constrangedor quando nós sabemos que eu fui criado sem pai e a maior parte das vezes vivia absorvido por um trabalho. Lembro-me do Francisco ter 4 meses e eu estar no norte de Espanha a trabalhar e haver problemas em casa, problemas de natureza. Tivemos umas cheias em casa e era preciso estar lá mais alguém e eu não estava. Lembro-me perfeitamente de me sentar à mesa e estar completamente absorvido e completamente cansado, nem sequer me apercebia que tinha os meus filhos ali que precisavam de mim. Lembro-me perfeitamente de ter pessoas ao meu redor a dizerem-me que o teu filho precisa de ti como pai, precisa de ti como amigo e hoje sei que esses tempos não os quero mais. E garanto-vos a vocês, digo-vos mesmo de coração, foi aqui que eu percebi que de facto o que era ser verdadeiramente eu. E foi aqui que eu percebi o que era ser verdadeiramente pai e como é que eu poderia fazer a minha família feliz. E ter tempo, não há nada que se compre, não há dinheiro nenhum no mundo que compre tempo, senão o nosso enriquecimento pessoal, se não perceberes de facto o que é que está mal e o que é que tens que corrigir. E não há nenhuma empresa, não há nenhum empregado que perceba isso. Eu sou patrão de 10, 15, 20 ou 30 pessoas e garanto-vos uma coisa, a primeira coisa que eles querem é chegar, fazer o seu trabalho, alguns, outros não, e irem-se embora e ao fim do mês ganharem um ordenado. Eu continuarei a cumprir com a minha palavra até ao limite das minhas responsabilidades quando eu achar que já chega, mas uma coisa eu sei, o tempo que eu ganhei nestes poucos anos dentro deste negócio, eu não os quero perder e não os vou perder de certeza absoluta. Portanto, aquilo que eu ganhei em termos de tempo de qualidade para dar à minha família, aos meus filhos e à Marta, essencialmente, que é uma guerreira e que aguentou N coisas minhas, e olhem que eu não tenho um trato fácil, sou uma pessoa tenho o coração na boca, como dizem os espanhóis, e portanto acho que de facto tempo de qualidade não se paga. Coração na boca e água nos olhos. É. Grata pela partilha, Reinaldo. Obrigado. Muito grata. E para terminar aqui esta ronda de porquês... Eu de novo, obrigado. Não, sai daqui. Queria passar agora aqui à Inês. O meu irmão vai aqui segurar no selfie stick. Inês,
A Inês tem aqui um papel especial neste grupo, ou mais especial, porque todos somos especiais, efetivamente, e todos temos o nosso papel especial. Mas, efetivamente, a Inês, como mentora neste projeto, e que todos somos mentores, a Inês tem uma sementezinha dela em todas estas pessoas, inclusive eu própria, que falámos aqui. E a Inês, como eu dizia há pouco, é uma sonhadora, queria efetivamente mudar o mundo. Às vezes nós queremos algo e queremos que o caminho seja porque seja daquela forma, porque achamos que é a única forma de efetivamente chegarmos àquilo que queremos. E a Inês efetivamente percebeu um bocadinho às turras, e eu queria que tu partilhasses um bocadinho este percurso, Inês, o que é efetivamente sonhar, o que é efetivamente batalhar, o que é nunca baixar os braços, o que é não parar até realmente encontrarmos aquilo que nos faz vibrar, e o que é isto de teres um bocadinho uma semente naquilo que é a grande mudança em todos nós aqui, porque todos nós tivemos uma mudança enorme, gigante nas nossas vidas, para melhor, e tu também fazes parte disso. Eu queria que tu partilhasses um bocadinho o teu porquê e este caminho que tens feito até aqui. Ok, antes de mais é muito ingrato falar por último, porque para quem me conhece, eu sou uma pessoa de lágrima muito fácil. E a seguir ao Reinaldo. O Reinaldo também é de lágrima fácil e de coração na boca, como ele dizia. Eu já me arrepiei, já me comovi, só de vos ouvir falar. E efetivamente, como a Andreia dizia, se houver uma palavra que me defina, efetivamente, ou um adjetivo que me defina, eu já estou toda trocada, é sonhadora. Efetivamente, sempre fui sonhadora desde que me conheço. E lembro-me, efetivamente, em muito pequenina, apesar de me ter crescido muito mais depois disso, mas eu sempre acreditei em utopias, sempre acreditei num mundo perfeito, numa família perfeita, numa vida perfeita, e a vida foi-me pondo algumas provas, à frente e foi-me mostrando que às vezes as coisas não têm de ser perfeitas para serem perfeitas, que às vezes na imperfeição também podemos encontrar uma certa perfeição. E no momento de alguma solidão, quando tinha ali pelos meus 12, 13 anos, comecei a escrever um livro que era o meu projeto para mudar o mundo. E esse livro efetivamente existe, é um caderno que eu comecei a escrever com essa idade, e o meu projeto para mudar o mundo era imensamente naíve, era completamente utópico para muitas pessoas quando eu partilhava isto, mas o que é curioso é que não é muito diferente daquilo que eu faço hoje em dia. Porque nesse meu caderno, onde eu escrevo o meu projeto para mudar o mundo, eu escrevo sobre a educação das crianças. Escrevo sobre educar. Eu sonhava nessa altura ser psicóloga e sonhava educar as crianças para a felicidade, educar as crianças, porque já na altura eu lia muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia também, e sobre a importância da autoestima. Como estava a fazer um trabalho em mim, lia bastante sobre esta questão da autoestima. Então eu acreditava que era muito importante educarmos crianças com uma autoestima forte para poder efetivamente acreditar que tudo era possível. Porque eu estava habituada a que muitas pessoas me dissessem: mas isso é uma utopia, mas isso... estás tu a viajar outra vez na Lua. Então eu queria que as crianças e os adultos um dia, porque eu achava que os adultos eram um bocado estúpidos, porque só arranjavam confusões e discutiam e passavam a vida aflitos com coisas que eu achava que não eram importantes, porque para mim não eram, porque era criança e não tinha responsabilidades. Então tinha muito esta ideia de que era preciso educar de uma forma diferente. E é incrível como a vida foi dando voltas. Eu formei-me, eu licenciei-me em jornalismo, porque ao mesmo tempo eu adorava escrever, acreditava que a palavra podia ser, usar as palavras podiam ser um caminho efetivamente para ter um impacto no mundo, acreditava que através do jornalismo podia fazer isso, e depois tinha também os meus sonhos de umbigo, os meus sonhos de mais pessoais, de querer viajar, de querer uma vida livre,
jamais me imaginei dentro entre quatro paredes. Ao contrário do que a Andreia e o Pedro diziam, eu sempre me via empreender, não sabia como, mas nunca me agradou a ideia de ter um chefe. Aliás, nunca lidei bem com ordens, nem dos meus pais, portanto, de chefes, então ainda foi mais complicado. E quando eu entro no mercado de trabalho, eu vejo que eu tive os meus primeiros anos no mercado de trabalho, foi como se essa Inês sonhadora tivesse morrido ou esmorecido, porque havia efetivamente contas para pagar, tal como a Brígida. Eu sentia que a minha vida começava às 6 da tarde, quando saía do trabalho. Aliás, eu costumava muitas vezes dizer isso ao meu namorado, que está neste momento aqui a gravar, que a minha vida começava quando eu saía da redação, quando eu saía daquelas quatro paredes, e não era por não gostar do que fazia, porque eu adorava a área de comunicação, sempre adorei comunicar, mas não queria fazer naqueles moldes. Primeiro, além de não querer fazer naqueles moldes, porque sentia que não tinha impacto nenhum. Eu escrevi sobre cremes e perfumes, portanto não me via a mudar o mundo a escrever sobre cremes e perfumes, embora hoje adore cremes e perfumes. Comprá-los. Comprar, pelo menos usar. E sentia que efetivamente não estava a cumprir o meu propósito, sentia-me mesmo muito limitada, e além dessa limitação, lá está, os meus sonhos de prazer, os meus sonhos de pessoais não iam ser realizados com um ordenado de 600 euros por mês. Portanto, com 600 euros por mês, quando eu comecei a trabalhar, há quase 15 anos atrás, também já sou um bocado antiga, portanto, sim, há 14 anos atrás, exatamente, comecei a trabalhar há 14 anos atrás, e não trabalhei por conta de outra durante muito tempo, porque eu há 10 anos despedi o meu chefe, como costumo dizer. Portanto, há 10 anos dei o meu primeiro grande salto de fé. O primeiro passo foi libertar-me de ter um chefe, começar a encontrar-me, e quando eu me começo a encontrar e a reconectar com aqueles sonhos todos, começo a encontrar sonhadores, começo a encontrar, felizmente começou-se a falar muito em crise em Portugal, e eu digo felizmente porque é normalmente nas crises que as pessoas começam a acordar. Então comecei a encontrar mais pessoas a questionarem-se o que raio é que nós andamos aqui a fazer. Porque muitas pessoas que tinham dedicado anos e anos a fio a uma empresa, a uma companhia, a um projeto, estavam agora a ver ir tudo por água abaixo. Muitas pessoas que tinham estudado anos a fio estavam a ver que não havia maneira de trabalharem nas suas áreas, e quando trabalhavam nas suas áreas estavam no limite, como era o meu caso. E então este questionamento, eu acredito que é mesmo muito positivo. E eu comecei a lembrar-me daquele caderno que eu tinha escrito, de que o mundo se poderia mudar educando as crianças para a prosperidade, para acreditarem na abundância, para acreditarem nos seus sonhos. Só que eu já não era criança, não estava propriamente rodeada de crianças, e começo a encontrar adultos que se sentiam tão perdidos como crianças. Então começámos a criar efetivamente uma comunidade. E quando eu mergulho neste mundo do marketing social, muito apaixonada por aquilo que eu imaginava que se conseguiria fazer, era só mesmo fruto da minha imaginação. Eu sabia que se podia construir algo gigante com este projeto, porque já outras pessoas o tinham feito fora, noutros países, noutros contextos, e parecia efetivamente um deserto, e eu comecei a encontrar o meu oásis, porque à medida que me comecei a encontrar a mim, comecei a ter a capacidade de atrair pessoas maravilhosas que estavam no seu momento de viragem, que estavam realmente à procura de transformar algumas coisas nas suas vidas, que, tal como eu, não sabiam por onde começar, só sabiam que queriam de facto construir algo diferente, que tinham sonhos pessoais por realizar, e que também ao mesmo tempo queriam ter impacto. E muitas vezes, agora está muito na moda falar de propósito, e se calhar tu que estás a ouvir este vídeo não estás a pensar em propósito, estás a pensar em pagar contas, ou estás se calhar neste momento só a pensar que estás esgotado de trabalhar tanto tempo, ou sentes-te com a corda ao pescoço apenas,
ou até adoras o que fazes, mas estás a começar à procura de outras coisas, então não interessa se é o propósito realmente que te move. Repara, ouvimos aqui histórias de pessoas que são tão diferentes e a própria Andreia que nos desafia é uma tremenda inspiração, é um tremendo exemplo de alguém que deu um salto de fé gigante. Todos nós, de alguma maneira, nos atrevemos e este atrevimento é um atrevimento no sentido de fazer coisas diferentes, mas é um atrevimento sem riscos, que esta é a parte mais maravilhosa desta história, que nós atrevemos-nos a sair da zona de conforto, mas temos por trás uma estrutura extraordinária. Temos não só uma companhia incrível que nos suplanta e que nos ajuda e que nos dá prémios incríveis como esta viagem, como hoje a Timo e a organização que nós que aqui estamos somos os grandes responsáveis do pontapé de saída, e muitas pessoas que estão aqui a assistir são os responsáveis de estar a ajudar-nos a expandir tudo isto. A Timo também já tem uma estrutura muito forte para ajudar qualquer sonhador, independentemente daquilo que te assusta agora, qualquer sonhador a poder transcender e criar uma vida à sua medida, porque o ponto é esse. Tu não tens de te identificar comigo, ou com o Pedro, ou com a Brígida, ou com a Andreia, ou com a Marta, ou com o Reinaldo, ou com a pessoa que te está a passar este vídeo. Tu tens é que olhar para dentro e perguntar-te como é que eu quero realmente viver. Como é que me fazia sentido acordar todas as segundas-feiras, terças, quartas, quintas, e não é se temos, porque às vezes há muitas pessoas que me acompanham que me dizem: ai, tu estás sempre a trabalhar, ou estás sempre em viagem, ou estás sempre num corrupio, isso é muito cansativo. Malta, cansativo é não ter esperança. Isso sim é cansativo. Eu acordo todos os santos dias com uma esperança gigantesca. E isto que piscina é que vou escolher? Um cansativo. Aqui é diferente. Mas não só com uma esperança incrível, mas com uma semente, pegando naquilo que a Andreia dizia, com uma semente de esperança para deixar outras pessoas. E pronto, já me estou a alongar um bocadinho e passo novamente à Andreia. Inês, tremenda partilha. De facto, a Inês disse exatamente na parte final aquilo que eu ia usar para começarmos aqui a concluir, que é efetivamente não importa como é que a história, qual é a tua história atual, não importa como é que começa, importa efetivamente que tu queiras escrever como é que acaba, porque não temos que andar ao sabor do vento, não temos que esperar, não é como às vezes as pessoas, vamos ver, vamos andando, deixa ver o que é que calha, não é? Deixa ver que sorte é que me calha, não. E eu digo-vos isto de coração, porque há 5 anos atrás, se me dissessem: Andreia, vais estar a trabalhar nem é menos horas, é menos de 12 horas, eu dizia: tu deves ser louco, ok? Se me dissessem que eu estaria a falar de propósito, que eu falaria que eu usaria as palavras, de falar de coração, que eu me emocionar e que eu poderia chorar a fazer um vídeo ou ouvir estas pessoas, provavelmente eu diria que estariam malucos, que eu iria estar em Creta, em trabalho, não é? Em família, com amigos, tranquilamente, eu não acreditaria. Portanto, o ponto é, se realmente tu que nos ouviste pensas: não me imagino a construir, ou não acho que tenho essa oportunidade, ou não acho que tenho essa possibilidade, esquece isso. Porque repara, provavelmente também não imaginaste há 5 anos atrás que irias ter a vida que tens hoje. E muitas vezes, e das pessoas que nós temos a noção, que vamos acompanhando e que integram este projeto, geralmente nunca imaginámos, ou sempre imaginámos, que a vida que teríamos hoje era melhor do que aquela que realmente temos. Se calhar é ótima num pilar da vida, se calhar é ótima porque adoramos o valor que recebemos, se calhar é ótima porque adoramos os nossos chefes, se calhar é ótima porque tenho a possibilidade de fazer o que quero, em termos
porque gosto do que faço, mas se calhar depois isso não me dá tempo para construir uma família. Se calhar depois não me dá tempo, como o Reinaldo dizia, para entender a minha família, ou para os meus hobbies, como dizia a Bri, ou para viajar. Então o ponto aqui é, dá-te a oportunidade de, tal como tu não sabias há 5 anos atrás como é que ia ser a tua vida hoje, dá-te a possibilidade de te permitir sonhar e construir algo diferente. E eu, para terminar, queria pedir, pela mesma ordem, a todas estas pessoas que partilhassem muito rapidamente uma coisa, ou a coisa que é mais diferente hoje na vida delas face ao dia em que começaram neste projeto. Ok? Ou seja, uma partilha de o que é que realmente... a mensagem que vocês querem deixar no sentido de... Mora. Em que é que efetivamente a minha vida hoje é extremamente diferente. Bri, voltando aqui na mesma ordem... Oi? Sim. Então, mais impacto. Hoje em dia só faço efetivamente aquilo que mais me alegra fazer, que eu mais gosto de fazer. Não há nada que eu não faça no dia, que eu não gosto. Ok. Quantos de vocês podem dizer isso? Que tudo o que fazem no vosso dia é aquilo que realmente queriam fazer. Este é efetivamente o ponto, como dizia o meu irmão há pouco, que é... O ponto não é se gostamos do que fazemos, é e se não nos pagassem, faríamos exatamente o mesmo durante o dia? Marta? Bem, a Brígida roubou uma ideia, que eu ia falar em liberdade, de fazermos o que quisermos, mas efetivamente ter nas mãos uma oportunidade para poder ajudar outras pessoas e poder alavancá-las e sentir que realmente podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, trabalhando muito de sonhos, de autoestima, desenvolvimento pessoal. Ter esse impacto para mim é um prémio gigante. Mano, o que é mesmo diferente na tua vida face há 5 anos atrás? Olha, eu diria mesmo que é não ter que dar cavaco a ninguém. E não consigo pôr mesmo a expressão de outra forma, é literalmente assim, é poder fazer o que eu quero, quando eu quero, à hora que eu quero, da forma como eu quero. E isso verdadeiramente é aquilo que eu procurava, é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu acredito que um ser humano deve ter quando falamos em liberdade, é poder de escolha a cada momento. E só queria pôr aqui um ponto que muitas vezes nos perguntam por que razão continuam a empreender. Por duas. Primeira, porque os sonhos são grandes e para construirmos muitos dos sonhos precisamos de tempo e dinheiro. E a segunda, porque nos apaixona conectar com malta e realmente quer fazer diferente. Mas não só que quer, que realmente está disposto a dar passos para. É absolutamente de encher o coração. Reinaldo? Bom, de facto é a forma como eu vejo inclusivamente o meu negócio hoje. Não o vejo com os mesmos olhos que via antes de conhecer este projeto. Nós sabemos que evoluímos como pessoas, evoluímos também se somos empresários como empresários, e de facto hoje quando olho para o meu negócio tradicional não o vejo com os mesmos olhos. Não é uma coisa, não tem que ser forçosamente uma coisa má, é de facto uma coisa boa. As ferramentas, como eu vos disse no início, são autodidata, e as ferramentas que eu tive para criar o emprego ou para criar a minha empresa foram sendo adquiridas ao longo da vida. E de facto chega um projeto em que tem um sistema de formação, tem um sistema de educação acoplado, que é de facto a mais-valia deste projeto, é tornar-te melhor pessoa, uma melhor versão da pessoa que tu és, e de facto isso altera a tua visão não só da tua empresa ou do teu negócio, mas da tua vida em si. É isso de facto é aquilo que eu vejo que mais mudou. Grata, Reinaldo. Inês? É sempre ótimo ficar para o último, depois toda a gente já tem dito tudo. Mas como é uma coisa... Não, como viram há pouco, a Inês ficou sem palavras por ser a última. Uma coisa, é assim, mudaram muitas coisas na minha vida desde que iniciei este projeto, mas vou dizer uma que não foi dita aqui, que é ganhar uma nova família. Ganhei efetivamente uma família nova, ganhei uma tribo, ganhei novos irmãos e a família continua a crescer, por isso acho que sem dúvida que é a coisa que mudou mais,
porque posso-vos dizer que sem este projeto eu não conhecia nenhuma das pessoas que aqui está comigo. Tirando o Diogo, já maturava há alguns anos antes, mas eu não conhecia nenhuma das pessoas que está aqui hoje comigo a fazer este vídeo. E todas estas pessoas para mim são família. Aprendo com elas, partilho com elas e, portanto, essa é talvez a diferença mais gigantesca. Porque sonhadora e maluca eu já era, portanto, isso não mudou. Mas simplesmente encontrei finalmente a minha equipe. Pessoal, para terminar, uma das coisas que me move verdadeiramente, e tenho aqui o meu irmão ao lado, que não me deixa mentir e que sente exatamente isto que eu vou dizer, como eu, é que podemos não ser pais, mas todos somos filhos. E por mais que herdemos muitas coisas, ou muitos padrões, muitos medos às vezes dos nossos pais, há uma coisa que eu uma vez ouvi a escritora do Harry Potter, como é que ela se chama? J.K. Rowling, dizer que foi, há uma altura da nossa vida em que nós temos que aceitar que já temos consciência de quem somos, daquilo que trazemos e tomar a responsabilidade de, se não estamos contentes com isso, mudarmos esses padrões e agarrarmos de facto a responsabilidade da nossa vida e do nosso futuro nas nossas mãos. E uma das coisas que o projeto me trouxe, e igualmente ao meu irmão, foi uma capacidade de olhar para os defeitos dos nossos pais, alguns deles que são os nossos, e verdadeiramente transformá-los em um motor para fazer a diferença em nós, inclusive para fazer a diferença neles. Hoje em dia nós temos uma relação com os nossos pais que é 1000 vezes melhor do que antes, porque antes queríamos ter razão. E hoje em dia queremos ser felizes e queremos que eles sejam felizes. E os nossos pais são uma das razões pelas quais nós também resolvemos efetivamente construir este projeto de uma forma gigante, porque eles deram, todos os pais dão o melhor que podem, não é? Dão o melhor que sabem. E efetivamente para nós é impensável, depois de uma vida como eles tiveram, é impensável que eles fiquem à mercê de uma reforma mísera para construir as suas vidas, e é impensável para nós. Nós ontem fazíamos uma chamada com a nossa mãe daqui de Creta e perguntávamos: mãe, neste momento, o que é que tu mais gostavas de fazer na vida? Qual era o teu sonho? O que é que tu neste momento gostarias efetivamente de fazer? E a minha mãe diz: eu gostava muito de ir à Suíça, eu gostava de poder fazer uma viagem à Suíça. E reparem, poder levar a nossa mãe à Suíça por uma questão, ou sem uma pressão financeira ou de tempo, é efetivamente algo que nós queremos fazer com ela. Mas não é só a Suíça. Nós queremos verdadeiramente que os nossos pais nos acompanhem em todos estes percursos que vamos fazer e tudo aquilo que estamos a construir. E, portanto, o ponto não é se temos filhos, se não temos filhos, se temos dinheiro, se não temos dinheiro, se temos status, se não temos status. O ponto é se aquilo verdadeiramente que tu fazes te realiza. Quando tu deitas a cabeça na almofada, se tu estás feliz. Quando tu deitas a cabeça na almofada, se tu sentes que verdadeiramente estás a aportar à série na tua vida e na vida das pessoas que te rodeiam. E, pegando nas palavras da Inês, e tenho a certeza que são as palavras de todas as pessoas que aqui estão, quando nós deitamos a cabeça na almofada, há uma esperança enorme que nos invade. Uma esperança enorme de amanhã sermos melhores que hoje e de que amanhã possamos levar essa esperança a outras pessoas que um dia, tal como nós, estavam perdidos naquilo que queriam construir na vida delas. E, portanto, desafio-os verdadeiramente a olharem para dentro, a pensarem, a não baixarem os braços, a nunca se renderem, a sobreviver e verdadeiramente começarem a viver a vida que vocês querem. Da minha parte, é um enorme prazer, mais uma vez,
estar aqui, estar a partilhar com vocês, estar com estas pessoas maravilhosas. Já estendemos mais do tempo que tínhamos planeado. E portanto, um grande beijinho a todos. Esperamos que tenhamos aportado algo de diferente na vossa vida. Isto agora é um bando de malucos aqui. E portanto, maltinha, um mega beijinho, um mega abracinho a todos. Beijinho. E até breve. Beijinho enorme. Tchau. Fica com